Caio, uma pergunta aqui. Explica pra gente aqui a diferença entre a violência impessoal e a violência pessoal em relação a Jesus e o Evangelho. Como que Jesus tece o azorrague, desce o cacete no templo e ao mesmo tempo ele manda andar com mansidão, andar a segunda milha, dar a outra face. Como é que funciona isso, Caio? Você só tem um episódio público de violência em Jesus e foi um ato de violência. Certo. Não dá para dizer que não foi, não é? E foi uma violência premeditada. Porque o texto diz que ele entrou, Marcos diz, e tendo observado tudo, retirou-se para o Monte das Oliveiras. Aí a narrativa do Evangelho prossegue e diz que ele fez daquela observação daquele dia para o dia seguinte, que foi o dia do azorrague, ele mesmo teceu o azorrague. Teceu, sim. Então ele teceu, como quem estava fazendo uma rede, um crochê. Não estava babando, não estava zangado, não estava com raiva. Na calma. Era pedagógico o que ele iria fazer. Mas iria ser uma ação considerada violenta. Jesus cometeu algumas violências verbais. Ele cometeu algumas violências estratégicas, tipo se retirar do lugar, deixar o povo falando sozinho, ou chegar numa festa como em Lucas 14 e dizer tudo que os outros não queriam ouvir, o que não era muito comum nele, porque o que habita predominantemente nele é o senso de propriedade e adequação. Mas ali em Lucas 14, na cura do hidrópico e dali para frente, ele vai provocando. Ou em Mateus 23, quando é explícita a violência verbal dele. Sim. Fariseus hipócritas, raças de víboras, aquilo é uma violência verbal poderosa. Sepulcros caiados, né? Desce o pau ali. Isto. E também cometeu a violência física da ação vinculada à expulsão dos vendilhões do templo com o azorrague. Aí vem a tua pergunta. Mas não foi ele que disse para dar outra face? Não foi ele que disse que é para andar a segunda milha? Não foi ele que disse para não nos vingarmos a nós mesmos? É. Tá tudo certo e tudo valendo, porque Jesus nunca, em sendo agredido, deu o troco da base do olho por olho, dente por dente. Você não encontra olho por olho, dente por dente em Jesus. Ele sofre o dano, ele sai, ele se retira. Não querem ouvi-lo, não querem entendê-lo, ele vai para outro lugar. Não existe nenhuma insistência em Jesus quanto a ficar num lugar até se fazer compreender. Ele se explica com simplicidade. Não compreenderam? Ele não faz a segunda vez, ele vai. Ele sai fora. Sai fora. Tem mais gente para ouvir, para entender, ele prossegue. Agora, o que você encontra naquela situação do azorrague é que aquela violência é absolutamente impessoal. É a violência com a qual devem agir todos aqueles que cumprem deveres. Porque há um tipo de violência que aquele que está incumbido do cumprimento de deveres tem que praticar. Você não precisa do policial. Ele não foi ungido pela sociedade para aquela tarefa. O que ele não pode, e aí ele se torna bandido e é digno de punição quando o ato violento não guarda relação com a proporção. Primeiro, não tem relação com a lei, não tem proporção em relação ao mal feito realizado e à ação repressiva, e quando existe uma atitude de raiva, vingança e execução. Aí essa violência passa a ser bandida, perversa e criminosa. O que você encontra em Jesus é esse princípio sendo praticado.
Você não vê nenhuma agressão pessoal feita a Jesus sendo respondida na base do tirar o azorrague e partir para cima. Quando ele perguntou lá no jardim do Getsêmani que aquela turma vinha para prendê-lo, de fato o texto chama de turba, ou súcia de malfeitores, vinha para prendê-lo, ele disse: chegou a hora de que quem tiver uma capa, uma túnica, venda e compre uma espada. E eles tiraram 2 espadas e disseram: já temos 2 aqui. Aí Jesus disse: basta. Como quem diz: pelo amor de Deus, até agora vocês estão pensando que os fins justificam os meios, que o meu modo de enfrentar isso é na base armamentística. Nunca foi nem será. Ali no templo que você vê é o princípio da autoridade aplicando a ação coercitiva contra o excesso, contra o que a gente poderia chamar de não só de inapropriedade, mas de ilegalidade do ponto de vista do significado do que era o regimento daquelas práticas naquele lugar, que era um lugar de culto. Então ele não recai na categoria da violência do olho por olho, dente por dente, pessoa a pessoa, não tem nenhuma pessoalidade. A confecção daquilo foi toda ela pedagógica, é como quem educa um filho, estabelece um limite com a única linguagem pública passível de ser compreendida. Isso significa, portanto, que na prática do Evangelho não existe assertividade da violência? Não, a prova disso é que, no caso específico de fazer essa ação, que é uma ação pública, sem nenhuma pessoalidade, sem nenhuma vingança pessoal, sem nenhuma motivação pessoal, apenas estabelecendo o limite do marco coletivo, esse tipo de ação, com esse tipo de drasticidade, mantida a justiça e o volume necessário da equidade daquela prática, é absolutamente natural e normal. E não pode ser chamada de violência pessoal. É uma pena que os crentes sejam tão mal educados, porque a verdadeira educação no Evangelho te dá limites éticos e de compreensão para escolher as coisas boas em qualquer dimensão. Por exemplo, eu não votaria num candidato que advogasse a violência. Jamais. Porque Jesus nunca advogou a violência. Eu não votaria num candidato que estimule os seus agremiados a praticarem violência e a serem agressivamente violentos com quem pensa diferente. Jamais. Esse indivíduo não carrega o espírito do Evangelho. Agora, eu preciso de um candidato que não tenha receio também de riscar uma linha no chão e dizer: essa desordem acaba aqui. A desordem acaba aqui. Mas eu não posso votar num candidato que estimule a violência dentro do ambiente social. É anticristo. Quando você vai compreendendo os princípios mínimos do Evangelho, até as escolhas políticas, até as decisões institucionais, até a sua análise dos fenômenos sociais, ganha uma outra exegese, ganha uma outra hermenêutica, ganha uma outra consolidação de compreensão. Agora, quem não tem essa matrix do Evangelho, basta dizerem: em nome de Jesus, vai! Sim. Aí corre aquela boiada toda doida na direção.